Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Carlos e estamos apresentando mais um Sextão do Carlão. Hoje veremos como os rádios são feitos, o que eles comem e onde vivem. Para isso, trouxemos especialistas na área. Primeiro precisamos saber como os rádios surgiram e para responder essa pergunta, trouxemos o especialista em física, história e engenharia eletrônica que acompanha o rádio desde sua criação. Tudo bem com você, Cauã? Sim, glória a Deus. Ô louco, meu, que boa notícia. Então nos conte sobre como surgiu o rádio e quando foi a sua primeira transmissão aqui no Brasil, meu. Bom, primeiramente, é necessário ressaltar a descoberta das ondas de rádio. As ondas de rádio fazem parte do espectro eletromagnético, teoria criada pelo físico escocês James Maxwell no ano de 1860. As ondas eletromagnéticas não precisam de um meio físico para se propagar. Cauã? Então você está me falando que não precisamos de fios nem cabos para transmitir dados? Exatamente, meu caro amigo. Ô louco, meu. Mas esse físico aí, ele conseguiu comprovar sua teoria? Na verdade, não. A sua teoria só foi ser comprovada no ano de 1887, pelos experimentos realizados pelo físico alemão Heinrich Rudolf Hertz. Aí sim, hein? Muito interessante. Mas quando vamos chegar na parte dos rádios? Se acalme, que estamos chegando quase lá. Muitos dizem que a primeira pessoa a utilizar as ondas de rádio foi o cientista italiano Guglielmo Marconi, que realizou este feito no ano de 1897, utilizando o código Morse. Ô louco, meu. Mas foi ele que inventou o rádio, bicho? Calma aí, Carlão. Há vários indícios de que a primeira pessoa a realizar isso foi o padre brasileiro Roberto Landel de Moura, no ano de 1893. Entretanto, as evidências e patentes não foram suficientes para convencer a todos, e os créditos pelo uso das ondas de rádio foram parar na... Ô louco, meu. Então foi o padre que inventou o rádio? A sua invenção foi o precursor do rádio, o transmissor de ondas. Foi Oliver Lodge que criou um circuito elétrico capaz de sintonizar a frequência que se deseja. E esse circuito é o rádio. Ô louco, meu. Muito legal essas informações aí, meu. Mas vamos ao que interessa. Quando essa tecnologia chegou aqui no Brasil? Chegou no dia 7 de janeiro de 1922, durante um evento comemorativo sobre o centenário da independência. No dia, foi transmitido ao vivo em diversos pontos estratégicos no Brasil o discurso do então presidente Epitácio Pessoa. Logo após isso, o Brasil ouviu a Ópera Guarani. Seu criador foi um importante compositor musical brasileiro, Antônio Carlos Gomes. Grandiosíssimo Cauã, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui no Sextão do Carlão. Eu que agradeço por estar aqui. Então vamos para o próximo bloco, onde falaremos com o Eric sobre a era de ouro do rádio no Brasil e seus principais radialistas. Então, Eric, tudo good? Tranquilo como um esquilo, suave na nave, se pá no maracujá, firmão no guidão, firmeza na represa e de boa na lagoa. Ainda bem, meu. Então, Eric, nos conte um pouco sobre esse tal de Era do Ouro. Primeiramente, muito obrigado por ter me chamado, Carlos. O rádio teve sua expansão mundial após a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, quando houve grandes desenvolvimentos de meios eletrônicos e de comunicação para fins militares. No Brasil,
o rádio atingiu o seu ápice em 1930 como principal veículo de comunicação em massa, na mesma época em que Getúlio Vargas era presidente do país. Ô louco, meu. Mas é a era do ouro. Ah, sabe como é, né, Carlão? Não posso entregar ouro logo de cara. Enfim, a era do ouro do rádio é quando o rádio se popularizou e tornou-se um meio de entretenimento. Antes disso, o rádio não era explorado para publicidade ou informação como hoje. Na época, o presidente estabeleceu concessões às empresas particulares para o uso do rádio e, em troca, utilizava o meio como propaganda para divulgar seus feitos e enviar mensagens políticas aos ouvintes na propaganda obrigatória, que se chamava A Hora do Brasil, e mais tarde tornou-se a Voz do Brasil. Ô louco, bicho. Mas quem foram os radialistas mais importantes desse período, bicho? Que bom que você me lembrou disso, Carlão. Já ia me esquecendo. Sabe como é, né? Às vezes a memória falha. Tem muitos exemplos de radialistas, mas vamos começar com José Béttio, mais conhecido como Zé Béttio, que foi considerado um dos maiores nomes do rádio brasileiro. Fez muito sucesso entre 1970 e 1980. Zé Béttio iniciou sua carreira como sanfoneiro, mas acabou tornando-se locutor na rádio difusora de Guarulhos. Com seu jeito coloquial de falar, acabou sendo contratado como radialista. Depois passou por alguns rádios como Rádio Cometa e Rádio São Paulo e a Rádio Record, onde ficou conhecido a nível nacional. Eternizou vários bordões, como Acorda, Joga Água Nele, e lançou nomes importantes na música, como o milionário José Rico. Um nome também muito importante de radialistas brasileiros é Haroldo de Andrade. Nascido em Curitiba em 1º de maio de 1934, falecido no Rio de Janeiro em 1º de março de 2008, foi um locutor, radialista, apresentador de TV, publicitário e empresário brasileiro. Começou a sua carreira na antiga Rádio Mauá em 1954. Lá ele criou o programa Musifone, em que os ouvintes podiam telefonar para os radialistas e pedir músicas, participar de pequenos jogos e concorrer a prêmios, já que na rádio não havia plateia. Com isso, Haroldo inaugurou a interatividade na rádio brasileira. A atração logo alcançou o primeiro lugar de audiência. Com o sucesso do Musifone, Haroldo chamou a atenção de grandes emissoras. Foi quando a Rádio Globo o contratou, em 1961. Lá, a partir do dia 6 de novembro daquele ano, Haroldo passou a comandar o programa Alvorada Carioca, das 6 às 8 da manhã, além de continuar apresentando o Musifone na parte da tarde. Em 1962, recebeu seu primeiro prêmio no Rio, o Microfone de Ouro, na categoria de Melhor Locutor. Aí sim, meu. Mas conta mais sobre esses radialistas, meu. Já estava saindo de sintonia, hein, Carlão? Ainda bem que você me lembrou. Então, já que você quer, então toma. Outro nome importante é Luiz de Carvalho. Nascido em Diamantina em 1923, morreu no Rio de Janeiro em 9 de junho de 2008. Foi um locutor, radialista e apresentador brasileiro. Ainda em Minas Gerais, iniciou sua carreira artística em um programa de calouros na Rádio Inconfidência de Belo Horizonte. Em 1934, indo ao Rio de Janeiro a passeio, resolveu participar de um concurso de calouros na Rádio Tupi. Foi aprovado e não retornou mais para Belo Horizonte. Entre as décadas de 1950 e 1970, Luiz de Carvalho destacou-se por apresentar um programa matinal na Rádio Globo, no Rio de Janeiro. Líder de audiência em seu horário, ajudou a divulgar a bossa nova e a jovem guarda, abrindo espaço em seu programa para os principais movimentos musicais do período. O seu programa no rádio tinha como slogan Saúde, Paz e Amor. Por seu programa já passaram nomes como Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Vanderlei Cardoso, Os Vips, Leno e Linha, Renato e seus Blue Caps, entre outros. Enfim, acho que eu terminei de falar tudo o que eu tinha para falar. Muito obrigado pelo convite, Carlão, e até a próxima. Eu que agradeço. Ô louco, meu. Quanta coisa vimos hoje. Agora no próximo bloco vamos falar com o grande Diegão, grande cantor e professor de canto lírico, que vai falar sobre os cantores mais importantes para o rádio no Brasil e sobre as rainhas do rádio. E aí, fera, como que você está? Olá, Carlão. É uma grande honra estar aqui no seu programa. Então, eu vou começar falando dos cantores mais notáveis da época de ouro do rádio, no século XX, no caso, né? Começando por Orlando Silva, que nasceu no Rio de Janeiro,
nasceu em 1915. Também o Francisco Alves, que também é conhecido como Chico da Viola, que também nasceu no Rio de Janeiro. Inclusive ele foi considerado o rei da voz. Já ouviu falar de Dalva Oliveira? Sim, muito famosa ela. Acho que não tem como não conhecer a grandiosa Dalva de Oliveira. Com certeza, Vicentina de Paula de Oliveira, nome verdadeiro de Dalva Oliveira, nasceu em São Paulo, também em 1917. Aquela voz poderosa levou ela a ser conhecida como a rainha da voz, ou até mesmo o roxinol do Brasil. Também temos Nelson Gonçalves, que nasceu no Rio Grande do Sul, e Silvio Caldas também, que nasceu no Rio de Janeiro e se tornou um dos maiores cantores e principais nomes do rádio brasileiro. Inclusive eu ia me esquecendo das rainhas do rádio, que são a Marlene, que nasceu em São Paulo, seu nome verdadeiro é Victoria Bonaiuti de Martino, a Emília Borba, que se sagrou um dos principais nomes do rádio brasileiro, cantando samba, marchas e chorinhos. E também Ângela Maria, seu nome verdadeiro é Abelim Maria da Cunha, nascido em Macaé, no Rio de Janeiro. Também era compositora, considerada uma das vozes mais bonitas da MPB. Carlos, você gosta de drama? Ô louco, meu. Gosto muito não. Por que a pergunta? Meu. Porque eu quero falar um pouco das novelas, mais especificamente as radionovelas. Vou falar das mais importantes. A primeira a ser transmitida no Brasil foi a radionovela chamada Em Busca da Felicidade, que foi uma adaptação da obra do cubano Leandro Blanco. Foi um marco tão importante que a própria Unesco certificou a obra como o patrimônio da humanidade. Também O Direito de Nascer, a radionovela que foi ao ar em 1951, sendo o maior fenômeno de audiência de radionovelas na América Latina. O roteiro original foi feito por Félix Cagnan e foi traduzido e adaptado por Eurico Silva. Agora tem também uma radionovela chamada Jerônimo, o Herói do Sertão, que foi influenciada pelo faroeste americano, que fez tanto sucesso que ficou 14 anos no ar e até teve uma revista em quadrinhos da Rio Gráfica Editora. Muito obrigadíssimo pela sua presença, Diegão. Ô louco, meu. Eu que agradeço. Ô louco, meu. Muito obrigado pelos telespectadores que estão assistindo nós até agora. E assim estamos terminando mais um Sextão do Carlão. Ô louco, bicho. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air. Yo, home, yo, Bel Air. In West Philadelphia, born and raised, on the playground is where I spent most of my days. Chilling out, maxing, relaxing, all cool and all shooting some b-ball outside of the school. When a couple of guys who were up to no good started making trouble in my neighborhood. I got in one little fight and my mom got scared and said, "You're moving with